Boa noite, sexta-feira. Essa mesa hoje está bonita. À minha direita, Henrique X Neto, aposentado. Aqui o apresentador que vos fala, João Francisco, que encaminhou a aposentadoria. Na extrema esquerda, o doutor Mauro Moura, que hoje se aposenta do serviço público em Joinville. Já está aqui alforriado. E no meio aqui, que vai remar um monte de tempo. Que vai morrer trabalhando. Trabalhando. Não, mas isso eu também vou. Todos nós, eu também morrer vou. Trabalhando, nós todos vamos aqui, porque ninguém é rico. Mas aqui tem ainda que formar a Dona Amália, transformar ela na mais importante cidadã desse país. Vai longe ainda, antes de se aposentar. Morra de inveja. Meu maninho Eduardo Teikovski, que fazia tempo que não aparecia, que nos deixa felizes hoje aqui. Muito obrigado. Todos os aposentados mamam na teta do governo, João? Eu ainda não mamo. Estou louco para chegar lá. Mas, nesse país, nunca dantes nesse país, a mandioca foi tão famosa. Cris. Na mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Engraçado, a bola é de folha de bananeira. O que tem a folha de bananeira com a mandioca e com o milho? Eu acho engraçado vocês rirem. Eu acho engraçado rir desse negócio. Isso a mulher deu uma pauta para 18 programas, Henrique. Não podemos ir da civilização grega. Há 2 dias só se fala sobre a mandioca. Mas eu tenho vergonha de ser brasileiro. Eu tenho vergonha. Se eu pudesse, eu rasgava a minha carteirinha de brasileiro. Eu que não tenho carteirinha para rasgar. Para ter uma anta dessa como presidente da República, ser minha líder. Vão para o inferno, se quiserem. Isso é brincadeira. É brincadeira. Isso não existe. Uma pessoa dessa tem que ser internada. Ela é uma mulher sapiens. Mulher sapiens, pelo amor de Deus. Pô, a gente estuda tanto para trabalhar. Né? Eu sei que vai estar na pauta essa questão da aposentadoria, não vou me antecipar. Mas tem que ouvir uma presidenta da República falar uma besteira dessa. Pelo amor de Deus. Não. Mauro. Começou bem o programa, viu? Você que é um médico. Zorra total. Vamos à antropologia. Homo é de humano, né? Sim, o homem é de humano. Homo de humano. Ela considera a mulher diferente do ser humano. Isso é racismo. Não podia ser acusada de racismo. Pela mãe do guarda. Racismo aconteceu aqui em Joinville, né? O Australopithecus, que é o antecessor do Homo sapiens, Homo erectus, ele tinha 600 gramas de cérebro, agora nós temos 1.500. A Dilma não tem 50. Essas 900 gramas, faz tanta diferença assim, cara. É brincadeira. Olha, você ainda ri. Tu quer que eu faça o quê? Pelo amor de Deus. Planta de bananeira? Não, planta de bananeira vai ter que fazer uma bola depois. A folha de bananeira... Eu sei fazer uma bola, já sou uma bola. Em sã consciência, ela fala... Meu Deus do céu. Eu não sei por que Eduardo, você que é de São Francisco do Sul, o indígena de São Chico... Na planta, né? Uma cidade de 5 décadas, é essa, João? De São Chico. Uma cidade de 5 décadas. 5 décadas, contrariando para ódio do Toninho, para rancor do Toninho. Que 5 décadas da onde? A mandioca nos deu a farinha cozida, feito vaca atolada. Você acha que a presidente estava entupida? Era de cauim? Primeiro, é bom estar de volta aqui.
boa noite ao telespectador, pessoal que está em casa, acompanha, prestigia esse programa, que por vezes você é muito tempo afastado, mas ainda acaba, ao tempo que eles te perguntam, você não aparece mais, eles estão demonstrando que eles estão prestigiando e sempre elogiando o pessoal que está aqui. Boa noite, Henrique. Boa noite, Mauro, também é bom tê-lo de volta aqui dividindo a mesa. E obrigado pelo convite. Boa noite, João Francisco. Que convite? Você é dono do lugar, só não vem? Mas depende do convite, né? Olha, não, em São Francisco... Quem falou que São Francisco tinha 5 décadas? Não, eu falei O erradamente. Dalmo Stazak. Porque não, o Toninho falou que tinha 5 décadas. Quando nós estamos comentando sobre os 500 anos das cidades brasileiras, Dalmo Stazak. ele refutou veementemente, né, no programa que você não estava Ele comparecendo. disse que o Binô de Gononville nem existiu. Exatamente. Segundo o Toninho, nem existiu. Eu também Tem uma concordo. discussão se ele esteve aqui ou não teve. Ele Agora, ficou em dúvida se existiu o índio Carijó mesmo ou não. Isso é... O Binot Palmier de Gonneuville existe documentalmente provado. Existe uma tese de doutorado da USP com pesquisa na França, que foi um livro publicado pela Companhia Zalê chamado 20 Luas. Uma França, exatamente. Leila Perron-Moisés. Exatamente, eu li esse livro. Então ele veio. A questão, onde ele parou, se parou em Recife, se parou em... Isso aí, outros 500. Que isso é uma parte de uma mistificação da história de São Francisco. Não há como provar nenhum que ser provado. Eu acho muito reprovável que tenham colocado isso como historiografia oficial. a questão é que ele disse que ele entrou no rio como Orne. E está não lá tem na nada- carta Quantos dele. rios você tem a saída que pode Não, ser... mas como a Baía de São Francisco não pode ser considerada o Orne, que é um rio estreito, né, cara? Não, você acaba tirando a importância, porque mistifica isso, tirando a importância de uma importância histórica, de uma cidade que comprovadamente é habitada desde 1648. Na verdade, toda a lenda, depois muitas vezes contada, vira fato. Né? Exato. A história demonstra isso. E quanto à mandioca, só tenho a dizer uma coisa, discurso de improviso não é o forte da nossa mandatária. Isso é uma pena, porque a força da palavra, ela não perdeu a importância. Não, mas peraí, desculpe, Eduardo, não é uma questão de força de palavra. Falar de improviso, muitas vezes a pessoa pode não saber se expressar bem. Agora, raciocínio é outra coisa. Ela não tem miolo. Para falar a bobagem que ela falou, entendeu? Ela não tem miolo. Me desculpe. Não, é verdade. Não, tem gente que não sabe falar de improviso. Não tem, mas tem raciocínio, tem lógica. Na verdade, se ela É gaguejasse, isso não que eu quero não tivesse o dom da oratória... Falar mas de ela, mulher sapiens, pelo amor de Deus. ela começa com a Vocês não criança, sabem, depois não. o cachorro, depois a bola que corre atrás da criança. Mas vocês não sabem o que ela estava querendo dizer quando ela falou em Mulher Sapiens? Que tem que interpretar? Não, ela estava agradando a plateia que Feminina. tem a ideologia feminista que ela professa. Mas como é que ela chegou da bola de bananeira com a mandioca? Eu não entendi ainda o contexto que ela... Aí que está E diz que a tibieza dela como líder. Né? É que ali o discurso foi cortado, ela menciona que essa bola veio da Nova Zelândia. Para que trazer uma bola de folha de banana da Nova Zelândia? Não, E tem outra coisa importante que é a discussão de fundo. Eu acho que de uma impropriedade tremenda você fazer jogos indígenas, enquanto o índio no Brasil continua morrendo de pneumonia, de descaso. de gripe. Jogos Mundiais Indígenas, que não vai ser nem agora, né? Vai ser setembro, outubro. Tá certo. Essa questão. Vão fazer estádio também? Se fizer. Os índios? A Odebrecht disse que está prejudicada, não dá para poder construir. Não, esculhambou um estádio. tudo. Eu perdi, já vou perder a razão. Então vamos insistir na indignação do Henrique. Mexendo com fogo. O maluco lá de Campinas, que já morou em Minas Gerais, Muzambinho, em Minas Gerais, mas ele é natural do Paraná, que atormentou o primeiro ombudsman da Folha, Caio Túlio Costa, o Caio Túlio Costa. inimigo jurado do Paulo Francis. Ele atormentou, enquanto o Caio foi o ombudsman da Folha, ele foi o ombudsman do Caio, que depois escreveu o livro, inclusive menciona esse cara. E ele pede um habeas corpus preventivo para o Lula e desanca o juiz Sérgio Moro e compara. Ele deve ter estudado em seminário, porque ele tem uma cultura, uma informação sobre mitologia. Aí ele compara o Sérgio Moro a
a Clio. Então, cabe esse tipo de coisa, Eduardo? Habeas corpus preventivo por Lula é pertinente, é impertinência? O Sérgio Moro, eles gozam do Sérgio Moro porque eles escrevem sempre no pretérito do futuro. Cabe isso? Bom, vamos lá. Só lembrando, o habeas corpus é uma medida que não precisa de advogado. Então, a gente falou hoje... Sim, mandou por e-mail até. Né? Nem advogado era, coisa parecida. Não, você não precisa. É uma coisa que existe desde... Também não surgiu da Magna Carta, como está falando, é uma coisa que tem na Inglaterra a partir do século XVII. E qualquer um pode entrar com habeas corpus, inclusive tem notícia de habeas corpus que foi escrito em papel higiênico e foi aceito. Mas preventivo também? O preventivo é quando você interpreta, ao invés de haver uma ameaça ou haver uma retenção da pessoa, existe uma ameaça plausível, e é aí que está o problema desse habeas corpus. Ele tem cabimento? Tem. Agora, ele tem plausibilidade? Não tem nenhuma. E tem outro ingrediente. Aí já sai do jurídico e passa para a opinião. Acabou trazendo uma publicidade negativa para o próprio Lula. Quer dizer, quem não estava sabendo que tal do buchicho... Que é um risco, né? Que é o que existe hoje é uma citação no inquérito da Polícia Federal de uma atividade que eles estão vendo se era ou não era, se aquilo constituía o crime ou não. Agora, tu trouxe isso da especulação para a possibilidade concreta no noticiário. Isso ao mover, se o cara queria defender o sujeito, cometeu uma enorme burrice. Mas o juiz Sérgio Moro, a 13ª Vara emitiu uma comunicação negando que ele estivesse sob investigação no momento. Botou ponto e... Nos Estados Unidos, na quinta-feira, o presidente Barack Obama chama ativistas e a imprensa para a Casa Branca para a questão do mês LG... Como é que é a sigla? Da ativismo gay? LGBT? LGBT. E aí lá tem uma ativista gay americana chamada Gutierrez, que não deixava o presidente falar, ele mandou jogar a ativista na rua. Catar lá de dentro e colocar na rua, inclusive exige respeito porque você está na minha casa. E naquele fuzuê de pega ativista, imagina, e tem um alarido lá no meio, aí alguém grita: "Vai, Corinthians!" Vou pegar o Mauro, bora. Mauro, o que tem a ver com o Corinthians com esse movimento? Eu não sei, o movimento em São Paulo foi o maior evento do ano, a parada gay, né? E fizeram aquela estatística para ver as preferências da população que participava, qual era o seu gosto político e time de futebol, e o Corinthians foi disparado. O pessoal fala muito do São Paulo, mas o Corinthians foi o preferido dos participantes da parada. O Eduardo sorri. Não quero entrar no São Paulo. Henrique, aposentadoria. O que tem? Reajustar a aposentadoria pelo salário vai quebrar o país? Mas tu vai participar para a próxima, porque o Henrique não falou nada sobre a questão do Lula. Que Lula? O que você quer que eu Brahma, fale do Lula? agora não é mais Lula, é Brahma. Do Brahma? Do Brahma. Não, habeas corpus, é isso que vocês falaram. Se o cara quis... Não tem... Eu acho que o cara também é um louco. Ele faz parte do time. Sim, ele quis aqueles 15 minutos de fama e... Porque ele não é o primeiro habeas corpus. Não é o primeiro, já pede, tem mais, tem outros. Né? Também, ele pediu para os diretores da Petrobras, para aquela a secretária do Marcos Valério, que está cumprindo pena. Ele pediu para Deus todo mundo. De vez em quando ele... Eu não posso acreditar que a equipe do Molusco fosse tão idiota assim para pedir um... eles são mais profissionais que isso. Pois é, porque era réu confesso, né? Réu confesso. Né? Pediu habeas corpus, era réu confesso, porque você está imaginando cumprir cartório. Mas eu não quero nem falar sobre isso, já que você falou em aposentadoria. Essa é a coisa mais ridícula que pode existir no país, é como é tratado uma pessoa que, vamos dizer assim,
se dedica, tem uma vida, não vou dizer que se dedica, mas tem uma vida profissional, tem uma vida, enfim, de trabalho, e depois ser tratado como tal. Principalmente aqueles que têm, né, até a felicidade de ter um nível melhor de vida, e depois, no fim da vida, ele é tratado como sei lá, um cachorro. Não é possível, por exemplo, eu recolhi 30 anos sobre 20 salário mínimo e receber o que recebe hoje. Não é possível. Como é que eu vou sobreviver? Não tenho como sobreviver. Eu não quero receber aquilo. Então, o que eu quero? Me faz o seguinte, me devolve todo o dinheiro que eu paguei o INSS. Mas isso não pode. Um centavo do INSS. Mas isso não pode porque a lei está errada. Pois é. Aí então eles travam tudo, quer dizer, não tem correção, eles não querem correção, querem matar o aposentado. Mas quer acabar com o aposentado? Mas Henrique, olha só, o que é uma aposentadoria? É uma contribuição que você faz durante um grande período de vida, para quê? Baseado na tua expectativa de vida depois. Sim. Um cálculo atuarial. Sim, agora, claro. Os governos fizeram o quê? Beneficiaram pessoas que não contribuíram, ou contribuíram muito pouco e se aproveitam de brechas na lei. Como pessoas idosas que casam com moça de 20 anos. 2 anos depois eles falecem, a moça recebe aquela aposentadoria o resto da vida. Dela. Pois é. Agora você imagina a minha cabecinha, tá? Essa cabecinha que está aqui, ó. O que eu tenho que pensar, tá? Com o trabalho que eu tive. Eu estou trabalhando, vocês sabem. Eu sou um profissional e só sei fazer isso, aquilo que eu estou fazendo ali, 40 e poucos anos, né? E ainda hoje, qualquer trabalho que eu faço, eu já recolho na fonte o INSS. Né? É 11% ainda. Aí, eu vou lá, aqueles amigos que eu tinha de infância lá, de juventude, tá? Uns picaretinhos que se infiltraram em sindicato, aquele negócio que sindicato também é outra M bem grande, entendeu? Sindicato no Brasil é uma porcaria bem grande. Eu não acredito e, chegou ontem o carnê do sindicato para mim. Eu, rasguei. Foi pro lixo. E não pago. Aí, esses cabrinha lá, nem, terminaram o secundário, se infiltraram lá na Volkswagen, na Ford do Brasil. E, final do ano, eu estive lá vendo. Sabe quanto que o cara ganhou por causa desse negócio que tá assim de neguinho, por causa da revolução militarista lá, não sei o quê? Ele tinha no primeiro pedido que ele teve lá, ele ganhou 5 pau de aposentadoria por, sei lá por quê. Maus tratos. Perseguição política. E eu conheço esse vagabundo que está lá, tá? Esse vagabundo que está lá, ele ganhou 5, agora ganhou mais 3, tá? Ele ganha 3 vezes mais hoje de um negócio que ele nunca foi ativista de coisa lá, peleguinho, vagabundo daquele lá, ele ganha 3 vezes mais do que eu ganho, onde eu paguei, ele nunca pagou, entendeu? Paguei o INPS a vida inteira, e ele ganha mais do que eu. Você acha como é que está a minha cabeça? Diz para mim, eu tenho que ficar legal, dizer que esse país é bom? Esse país é uma M. Tem que afundar. Se não afundar o Brasil, não melhora. Bote na cabeça e pode pensar o que quiser. Não é questão de antinacionalismo, não. Muito pelo contrário. Vão ler Monteiro Lobato. Eduardo, visão jurídica desses aspectos da questão toda. A gente tem um grande problema no Brasil, é justamente essa disparidade entre aquilo que é arrecadado e a maneira com que ele é distribuído, que é o grande enfrentamento que nós temos. Enquanto não for equalizado, sendo que existe uma disciplina específica para aquilo que é arrecadado, a gente vai tentar distribuir isso de maneira equânime, privilegiando quem contribuiu, a gente não vai ter saída. O que acontece? Você tem encaixes de aposentadoria rural. É justo? É. Mas não devia ter ser colocado na mesma conta, porque não se exige o tempo de contribuição dessas pessoas, na mesma conta de quem contribuiu. Ou seja, você recebe uma contribuição, você não contribuiu e recebe o benefício. O cálculo atuarial nunca vai bater. Nunca vai fechar. Mesma coisa, por exemplo, a aposentadoria do serviço público. Querem pagar, enfim, tendo caixa, não tem problema, desde que você faça uma conta diferente daquela em relação a quem contribuiu no regime geral da Previdência. Mas por que não tem caixa? Bem, má aplicação? Nós vamos para o intervalo. Malversação. E ao voltarmos, continuamos com as questões de aposentadoria
o Mauro Moura fazer um breve relato dos seus 300 e tantos anos de medicina em Joinville. Minutinho só. Mas eu tenho... Estamos de volta e a conversa, ao irmos para o intervalo, era sobre a aposentadoria e as injustiças que ela patrocina, o sistema previdenciário do Brasil patrocina, em quem ganha, contribui 30, 40 anos, e aquelas pessoas ganhando uma remuneração irrisória diante da base com que ele contribuiu, enquanto outros que pouco contribuíram acabam percebendo vantagens infinitamente superiores. Mas eu deixava aberta a questão para o Mauro Moura. O Mauro é médico, passou todo o tempo profissional dele no exercício dessa profissão e agora se aposenta hoje do serviço público. Não para de trabalhar porque aposentadoria não mantém ninguém vivo. Mauro, como era a medicina no momento que tu começou e agora que você está se aposentando do serviço público, mas não pendurando a chuteira? Deixa eu só emendar uma pergunta, até algo que o Mauro falou esses dias em uma outra roda de conversa. Por que hoje, Mauro, se trabalha tão mais do que se trabalhava antigamente? Na verdade, você trabalha de acordo com uma expectativa de remuneração. Na medida que a sua remuneração exige mais horas de trabalho, você aumenta, diminui o seu tempo de lazer e aumenta o tempo do trabalho. No caso da medicina, especificamente, a diferença do passado para o presente é a tecnologia. O que mais mudou foi a tecnologia. E ao você acompanhar os avanços tecnológicos, aumenta o custo. O custo é absurdamente... É um absurdo comparado com anos anteriores e será no futuro. E o que acontece? Muitas vezes, isso já foi dito, um profissional da saúde, para você manter o padrão, você é obrigado a pedir mais exames, muitas vezes que você não necessitaria para aquele diagnóstico, para aquele tratamento, mas que ficou embutido pela propaganda que o paciente exige, que realize esse e aquele outro exame, muitas vezes desnecessário, isso aumenta o custo. Ao aumentar o custo, você diminui os seus honorários. Ao diminuir os seus honorários, você aumenta suas horas de trabalho, né? Eu tenho 32 anos de profissão, de médico aqui em Joinville, e eu trabalho provavelmente uns 30%, 40% mais do que eu trabalhava há 15, 20 anos atrás. E não é só eu, todos os médicos, ou acredito que todas as profissões são a mesma coisa. Você não tem mais aquele horário de lazer, onde você terminava às 18 horas, ia para cá, ia jogar um futebol com os amigos, ia passear. Isso não existe mais, você não tem mais tempo para o lazer. Você acorda de manhã cedo, dificilmente almoça em casa, chega em casa para dormir, e talvez tenha um tempo no final de semana. Isso em todas as profissões, e isso gera um tipo de um estresse e uma condição de qualidade de vida inferior, infelizmente, do que era no passado. Apesar de toda a tecnologia, nós vivemos pior do que os nossos pais e nossos avós em termos de divertimento, de lazer, de ócio. Você perdeu o ócio, você não tem nem o ócio criativo, você está perdendo o ócio, que é uma coisa importante na nossa vida, né? Nós somos prova disso, porque gostamos da presença do Mauro, ele gosta de estar aqui e às vezes a gente combina, tu vai lá para gravar o programa? Não vou, com certeza. Aí 2 horas antes, 1 hora antes, né, você acaba ficando impossibilitado de vir. Mas só é engraçado, porque para na medicina se chama atenção, mas para cada um aqui, o engenheiro, o jornalista, o advogado, o diagnóstico é o mesmo. Sim. E cada um vai ter as suas razões particulares, mas o fenômeno é universal. Não tem hoje em dia como você manobrar, ou mesmo por opção, ter a carga de trabalho que os nossos pais ou avós teriam. Acho que é uma coisa você vira um workaholic, mas obrigatoriamente, não é por opção de vida, né? Exatamente. O tempo te estabelecia isso. Eu lembro quando eu comecei no jornalismo, então, aí você
recebia o New York Times, o Correio de la Sera, 2 dias depois. Então você já tinha a informação, 2 dias depois você ia repercutir ela. A informação mais rápida que você obtinha era das rádios, aquelas notícias telegráficas, né? A maioria das emissoras de rádio tinha, inclusive, essa denominação, telegráficas, agora vem as telegráficas. E se não, era ver o concorrente no dia seguinte. Agora não, se você é jornalista, para se manter atualizado, você tem que ter o computador ligado e a página atualizada. 24 horas. Eu tenho, em média, 9 páginas abertas no meu computador o tempo todo. É o Washington Post, é o Le Monde, é o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, a Veja e a Época, no mínimo Era isso. Era o País, não? O El País eu vejo de vez em quando, porque ele demora mais para atualizar. Né? No mínimo isso. Mas o Henrique queria retomar a conversa da aposentadoria. Não, eu só queria completar uma coisa. Aí o aposentado, como eu, né? Aposentado. Aí o cara, você já está aposentado, né? Como se fosse uma grande coisa. Já falei, o dia que eu estiver lá mortão, estendidão lá no caixão, assim, já falei, se a minha mulher deve estar lá, porque a mulher vai depois sempre, ela, e esse aí, ó, trabalhou até ontem. Não tem como. Né? Não tem como. E aí, o que eu quero dizer, ainda paga-se um plano de saúde, porque o SUS é uma M bem grande, não funciona. Não adianta, como eu vou fazer? Está entendendo? Os planos de saúde já estão sobrecarregados também. Porque muita gente, mais no plano de saúde, aí tu vai fazer check-up. Sabe que eu fiz check-up na semana passada? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Graças a Deus. Ainda bem. Aí você vai fazer o check-up, vai lá no plano de saúde, que você paga 2 contos por mês, eu pago. 2 pau por mês. Tá? Isso gera 70% da minha aposentadoria vai para pagar plano de saúde. Aí quando você vai lá com aquele montoeiro de papel que o médico aceitou, de triglicerídeo, colesterol, aí não, a moça fala assim, esse exame aqui nós não pagamos. Aí vitamina D não paga. Mas por que não paga vitamina D? Diz para mim. Porque é picaretagem. Eu pago 2... picaretagem. Eu fui fazer meu exame e no meu plano de saúde eles solicitam dos médicos fazer exame. Pediram vitamina D. Vitamina D é que nem o colesterol. Para mim é picaretagem. Agora, os propagandistas mandam um monte de amostras grátis de vitamina D, porque déficit de vitamina D faz com que você engorde, faz com que você fica depressivo, não pensa. É picaretagem de laboratório. O que é picaretagem? E médico que pede vitamina D, como pediram para mim, e eu fiz porque não prestei atenção também no meu check-up, para mim é picaretagem. Não deveria ser pago mesmo. Por isso que encarece a medicina. Porque pedem coisas desnecessárias, porque virou moda, saiu na Veja, no Google, que é para pedir dosagem de vitamina D. Eu acho que tem que fazer o seguinte, eu vou ter que pagar, eu vou lá, todo mês eu vou lá, dou 2 contos e não faço mais nada. Pergunta, por que pediram esse exame? Não vou fazer, não interessa, pediu, não pediu? Pediu. E por que não paga? Onde é que está escrito que não pode pagar? Não está escrito. Pois é, está escrito que é picaretagem aonde? Não, eu estou falando do ponto científico, na minha opinião, é picaretagem. De rotina esse. De rotina que culpa tenho eu? Eu sou um leigo. Então tem que acabar com essa medicina. Então essa medicina é uma porcaria. Me desculpe. Não é medicina. Sim, senhor. Existe engenharia ruim, existe medicina ruim e jornalismo ruim. Se os médicos todos pedem vitamina D... vitamina D pro Henrique. Vitamina D não não peça. Vou voltar atrás. Vai que o médico tinha razão. Então o Conselho Regional de Medicina tem que ir lá e dizer para os médicos e caçar a carteira dele porque ele está sendo um picareta. Não é que ele está sendo picareta, ele está sendo modismo de um exame que para mim é picaretagem. É modismo. Modismo é prepotência. Como é que anda o seu humor, Eduardo Teikovski? Estou com pouca vitamina D. João, eu queria falar um tema que eu achei hoje interessante nessa semana. Eu descobri, como todo mundo descobriu, houve um acidente em Goiás e um cantor sertanejo chamado Cristiano faleceu, ele com a namorada. Inclusive está no jornal. A nossa colunista, eu quero eu sou uma pessoa da Pamela. Ela era para ser uma coluna de jovem, tá certo? Esse bagulho é jovem, é morto, mas né, eu nunca tinha visto falar nele. Mas ninguém tinha ouvido falar. Então, será que a coluninha dela toda é para falar das nossas moças, da nossa moça. Sabe o que eu escutei? Tem o tal da mídia horizontal e a vertical. Hoje em dia, a mídia pega muitos nichos de interessantes. Então, faleceu esse Cristiano, ninguém ouvido falar porque é um nicho pequeno, e o Jornal Nacional dedica
50% do seu horário para falar do falecimento. Na mesma data, João, faleceu o Nico Fagundes, compositor, eu acho que da música popular, tradicionalista mais famosa do Sul. Um programa de 30 anos, não teve uma palavra. E agora esse Cristiano que ninguém conhece, gasta meio programa. O Luiz Henrique dizia que Joinville é a quinta roda da carroça, o Espiridion me dizia que Santa Catarina era o zero da BR-101, e na verdade é que para a grande mídia, Mauro, do Brasil, e ela se estabelece, ela se fixa em Rio e São Paulo, de São Paulo para baixo não existe Brasil. Não existe Brasil. Dá para discordar? Não, você deve discordar. A gente estava conversando antes de começar de entrar no ar aqui, o Mauro fez a pergunta, eu vou responder no ar. Eu acho que o fato de tu não saber quem era o cara, tu não saber, o Henrique não saber, eu não saber, é um diagnóstico do quão desprezível era a suposta arte do sujeito. Agora, também é um diagnóstico o tempo que foi dedicado e para ver como tá problemático o consumo de cultura do país, que se eles dedicaram tanto tempo é para atender uma demanda de propaganda, para atender uma demanda de determinado grupo na sociedade. Eu fiquei assustado quando fui ver, por exemplo, fui ver lá as redes sociais de prima mais nova, todo mundo sabia quem era o sujeito. Eu falei, quem que está errado, quem que está certo. Sim, João, de repente todo mundo sabe, até nós estamos sabendo. João, eu levei... né? Agora, o que me espantou é que eu considero a Globo News, que é uma TV a cabo, qualificada, né? e a Band News, que é para um público, eu não vou falar em elite, mas que pensa mais, que reflete mais, que estuda mais. A Globo News e a Band News, das 10 horas da manhã até 1 da tarde, se dedicaram ao enterro. Mas esses caras eles não atendem, se eles estão vendo que, pelo menos meu conhecimento leigo, eles têm um monitoramento em tempo real da... Sim, estava dando audiência. Aí, francamente, infelizmente, desgraçadamente, o problema é nosso, não deles. Estava dando audiência, mas aí eu fui telefonar para alguns amigos e ninguém tinha escutado falar nesse moço. E aqui na mesa, eu não conversei com nenhum de vocês, descubro a mesma coisa, que ninguém sabia quem era. Que Deus o tenha, que é lamentável que um jovem perca a vida de uma forma tão estúpida como bem lembrado, em acidente de trânsito. A perda é inestimável de qualquer ser humano jovem. Quem tem que morrer e ser enterrado é gente velha, gente jovem que nem o Eduardo. Sim, João, uma coisa só. No programa dessa semana, uma coisa que não foi tocada e que é o que comentário geral em tudo quanto é ambiente que você vá. A crise econômica. Tu sabia que a projeção de inflação para esse ano é 9,7%? Nós estamos quase nos 2 dígitos de novo. E junto com a crise econômica, eu já passo por isso. Retração de indústrias, de empregos. Recessão. Com a crise econômica, vem o aumento da criminalidade, que nós estamos vendo aqui em Joinville, é um absurdo. Bala perdida em criança. Hoje, São Paulo, o Brasil divulgou uma estatística dizendo que São Paulo tem a menor criminalidade, o homicídio, por 100 mil habitantes, da história. Aí, qual é essa menor criminalidade? É 9,58. Só que a ONU considera acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes como uma coisa endêmica. Aí eu fui fazer a conta, Joinville já está com 55, foi dividir pelo percentual da população de Joinville, 500 e poucos mil habitantes. Nós já estamos com 9. 9 e pouco também. Nós temos bala perdida matando criança andando de bicicleta. Jesus do céu, crise econômica e criminalidade. E vai piorar. Eu gosto de trabalhar gosto não, eu aprendi a trabalhar dentro de uma doutrina que eu tive como engenheiro. Eu trabalho dentro de uma lógica, eu trabalho dentro de progressões aritméticas, de progressões geométricas, de estatística, é assim que eu trabalho. É uma forma minha de trabalhar. Então eu tenho que olhar também o universo dessa forma, não só dessa forma. Evidentemente que se eu for trabalhar cartesianamente, também não é assim. Mas todo esse processo que nós estamos passando, com o aumento da criminalidade, por exemplo, vocês acham que vai diminuir? Claro que não. Óbvio que não. Com o aumento do tráfico, o
neste caso, se você separar o mal do bem, por exemplo, o mal, ele é muito maior do que o bem. Você veja, hoje eu estava lendo nos jornais da cidade, eu nem sabia, porque a gente acaba não percebendo, diz que o contingente que existe hoje em Joinville é menor do que de 10 anos passados. O contingente da polícia, por exemplo. É menor que 1995, então é 20 anos. Agora, e o contingente de traficante? É maior ou menor? Aumentou. Então, não precisa ser engenheiro para saber que uma coisa está suplantando a outra, vai romper. E quando você tem uma viga, você vai botando carga, vai botando carga, vai botando carga, quando passar, isso para dar um exemplo bem figurado, quando passar da carga que aquela viga suporta, o que acontece? Rompe e cai. Isto é o país, e sob todos os aspectos. Está entendendo? É o caso, inclusive, até hoje eu aprendi uma aqui, que tem médico picareta, vou andar por Não é médico picareta, exames desnecessários, que é é, picaretagem não, do ponto de médico vista me deu um científico. prejuízo. Eu vou a mandar questão- processar Picaretagem A questão do da ponto de aposentadoria vista tá encerrada. científico. Tá Tá encerrado. encerrado. Eu sei que está encerrado, eu só vou dizer que eu vou processar o meu médico, ele me deu um prejuízo, pediu o exame que não precisava. Caçando mas a tudo palavra, bem. que isso? Mas ele está dando Tá encerrado. é dado a ele. É o dono do programa. Censor. Não, desculpa. Mas, Será que a gente não... Henrique, volta para a aposentadoria. Não. Olha só, bati Então, na mesa que nem a você questão, bate. a questão nós estamos falando a questão da criminalidade. Joinville não pega mais. Olha, Joinville não pega mais. Joinville está à deriva, sob todos os aspectos. Você veja, hoje nós não temos... A questão da segurança vem gradativamente a gente com problema. Quem que você, do círculo nosso de amizade, que não teve um problema de criminalidade? Todo mundo. Graças a Deus, O roubo, tem que bater na mesa. né? Graças a Deus, não é um parente da gente envolvido na criminalidade. Né? Tenho vários Não, parentes. E você tem conhecimento Eu tenho também, vários né? parentes ladrões. Corrupto pode... Menos mal, né? Já que a gente pode dizer, vamos falar menos Não, mal. é aqui, ó. Esses 4 que estão na mesa aqui são privilegiados. Então, que quer dizer, não temos um parente corrupto, não temos um parente preso, não temos um parente suspeito. Tá. Aliás, Não fala isso, não fala na o único televisão. condenado aqui Então, sou vou eu. fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para a mesa rápida. Vale só o sim ou não? Vocês acham... Quer dizer, aqui, ó, o mais novo é o Eduardo, né? Eu e o Mauro e o João já somos lá para tudo bem. Na linha dos 60, né? Eu já vou para 70. Cabo da Boa Esperança já Exatamente. vai. Muito bem. Vocês acham, vamos dizer assim, com toda sinceridade, vamos contar daqui a 10 anos, tá? Vamos contar 10 anos. Então vocês fazem a cabeça de vocês, o senhor também, telespectador, pense bem, cada um desses, não sei quantos ouvintes temos, acredito que temos bastante, participam do programa. Muitos. Pois é, mas faça um exercício, muito rapidamente, não dura nada e não dói. Daqui a 10 anos, vocês acham, cada um sabe a idade que vai ter. Eu vou estar com 78 anos de idade se eu estiver vivo. Daqui a 10 anos. Tadinha da Ângela. E há muito pouco tempo estamos comemorando alguns feitos. Um caso da Companhia Águas de Joinville, está fazendo 10 anos. Tá? Então veja bem que o feito foi muito rápido. Então 10 anos é muito pouco. Vocês acham que vai estar melhor ou pior a cidade de Joinville sob o aspecto segurança? Depende. Esse nome do advogado é bom, hein? Eu quero... Responda. Tende que não. Se eles não Tende que querem não. responder, Preciso estão com medo de responder. Não tô. A Preciso- tendência é que esteja pior. Preciso agregar elementos a essa discussão. Eu li um trabalho de um argentino que se assemelha muito do que acontece aqui, até porque ele se serve da situação de Porto Alegre. E ele ele fez entrevista com criminosos, não viciados, criminosos. O assaltante, o traficante. E ele percebeu que há 40 anos, 50 anos, o sujeito entrava para a delinquência circunstancialmente. E seguia de tropeço em tropeço com aquilo, a sorte da situação de ser pego ou não. Hoje, o traficante, o assaltante, ele trabalha com mais-valia. Quanto é que eu vou obter? A média a taxa de sucesso é de 5, 6 sucessos para um fracasso. Então, fracasso significa prisão. Mas quanto tempo eu vou puxar de prisão
e quanto eu vou ganhar nos meus golfes. Se é que eu vou E puxar. se eu fosse trabalhar, quanto eu ganhava. Pois é. Eles fazem esse cálculo hoje em dia. Delúbio Soares fez o cálculo. Quanto tempo ele ia ficar na prisão, quanto tempo ele tinha a chave do cofre, juntou. Mas com aquilo, E valia a pena puxar com aquele agora. valor, com aquele valor. Até eu, que se eu me oferecessem as mesmas condições. E os partidários aí que a não diminuir a idade para responder pelos crimes e tudo mais, agora estão. Está aí ontem, saiu, aí está aí. Estão dizendo, vão ter que deixar o menor beber antes também. Cris, um minutinho só para nós, Cris. Quem tem abraço para mandar? Eu quero mandar um abraço pro meu médico. Mauro. Eu vou mandar um abraço para todos os médicos da cidade. Isso. Aqueles que não receitam vitamina D. Eu vou mandar um abraço pro dono do laboratório que sintetiza a vitamina D. Eu vou mandar um abraço para a Amália, Farmácia. que liberou o Eduardo para estar conosco hoje. Eu vim aqui interromper a minha licença prêmio que o Henrique concedeu para mim semana passada. Pois é. Estão todos bem, estejam todos bem, tenham um ótimo final de semana. E nós ficamos aqui com um grau de... E eu recebi uma receita médica ainda antes do aqui. Será que essa verdade. aqui, será que essa aqui É pode? verdade. Pegamos a receita do doutor aqui para alergia. Bom final de semana.